Você sabia que o número de atendimentos psiquiátricos aumentou em nossa região? Não sabia? Vai ficar sabendo agora porque a gente vai receber aqui, já está aqui nos nossos estúdios, a psiquiatra do SAMU, Ellen Matos, que vai contar para a gente sobre esse aumento no atendimento psiquiátrico na nossa região. Boa tarde, Ellen, bem-vinda aqui ao Balão Geral Montes Claros. Boa tarde, do Novaes, boa tarde ao pessoal de casa. Conta para a gente como é que foi esse aumento aí. Então, de uma maneira geral, os atendimentos psiquiátricos eles aumentaram muito de 2019, como a gente pôde comparar, para 2020. Sim. No SAMU, nós percebemos como um reflexo natural desses atendimentos, né, desse aumento dos atendimentos de caso psiquiátrico, um aumento percentual de aproximadamente ali 11%. Essa é uma estimativa dos casos diretamente relacionados, mas a gente, certamente, outros casos aí de acidentes, né, envolvendo pacientes também psiquiátricos, também são reflexo aí desse aumento, relacionados principalmente aí à pandemia do Covid. Sim, o tempo de isolamento, as pessoas acabam, né, tendo muita pressão, né? Então, esse aumento se deve praticamente à pandemia, né? O principal fator a gente atribui ao período de pandemia. Já era previsto, né, pelos especialistas, uma quarta onda que era esperada, era aguardada. Quando a gente fala em quarta, parece que ia acontecer a primeira, que seria da mortalidade, a segunda, o impacto aí para assistência médica geral, né? A terceira, o impacto para os portadores de doença crônica, e a quarta, essa de saúde mental, mas ela não é cronológica. Na verdade, elas acontecem simultaneamente, desde o início da pandemia, pelos sentimentos de medo, insegurança, pela chegada de notícias, muitas vezes notícias que vêm de fontes sem procedência, né, que são passadas de maneira sensacionalistas, muitas vezes por redes sociais. Isso vai gerando aquela insegurança na população que impacta na sua saúde mental e causa o adoecimento. As pessoas então devem se atentar, até no caso filtrar esse tipo de informação recebida, né? Porque a saúde mental é muito importante, né, Ellen? Com toda certeza. A gente já tem o impacto natural, né, de lidar com uma situação nova, de lidar com um período de pandemia que vai, por si, causar as inseguranças, de lidar com parentes que adoecem, com o nosso próprio adoecimento, com o período de isolamento, com a restrição, né, do contato social, enfim, com várias adaptações da nossa rotina que já vão impactar. Então, a gente tem que evitar, procurar nos blindar da melhor forma possível daqueles fatores que a gente consiga, né, que são importantes ou evitáveis, de alguma forma, que vão nos adoecer além da conta. A gente já está exposto a muito estresse, né? A gente já está exposto a muita coisa que pode nos adoecer. Então, vamos ter mais bom senso, cuidado, carinho, zelo e atenção com esse tipo de coisa. A gente teve 11% no aumento do atendimento psiquiátrico, 11%. mas teve alguma diminuição em outro tipo de atendimento? Sim. Inclusive, assim, a gente pode atribuir, principalmente, às medidas. Então, por exemplo, às vezes a população critica, e, né, a gente entende que tem prós e contras, o isolamento, a nossa recomendação de estar mais em casa, né? A gente sabe que tem um impacto econômico muito importante, dentre outros, mas um dos motivos, por exemplo, foi que a gente conseguisse reduzir nos hospitais essa procura pelos atendimentos por causas externas, né? Assim, acidentes, brigas. E um dado, assim, por exemplo, o que mais a gente percebeu em termos estatísticos de diminuição foi uma diminuição de 18%, que é um número bastante significativo, nos atendimentos por ferimento por arma branca, né, que é aquela briga, faca e outros objetos do tipo, né, na nossa região até bastante prevalente. E aí isso acaba vagando leitos, né, vagando a equipe, deixando a equipe disponível, leitos disponíveis para atender os doentes que eventualmente precisem de cuidados por causa da pandemia. Os acidentes de trânsito também, a gente percebeu que logo no início da pandemia, todo mundo com aquele medo de não pode sair de casa, as pessoas não estavam transitando pelas ruas. Então, né, lógico, os acidentes acabaram diminuindo, os atendimentos também, mas não acabaram, diminuíram. Eu diria que houve depois uma compensação, né? O pessoal correndo atrás do prejuízo quando depois a restrição foi relaxada. Mas, ainda assim, no final, as causas externas
acabaram reduzindo em comparação com 2019. Mesmo que a gente pegue ali reduções 1%, 2%, é 1%, 2% de doentes do Covid, é 1%, 2% a mais ali dos psiquiátricos, que a gente consegue dar uma melhor atenção, né, ter um tempo para poder fazer aquele atendimento. A gente, né, pode extrapolar e, por exemplo, pressupor que o número de internações de psiquiátricos também vai subir. Então, a gente precisa mesmo da equipe, dos leitos, né, dos recursos também financeiros para poder destinar esses pacientes. Sim, ó, a gente entende que, como você bem falou, filtrar as informações, ter cuidado no dia a dia, cuidar da saúde mental, mas existe uma dica, assim, para que as pessoas possam procurar evitar solicitar o atendimento psiquiátrico, sim? Existem várias, né? O atendimento do SAMU vão ser para os casos extremos. Então, assim, o que a gente procura é que não chegue a esse ponto. Então, a primeira coisa é prevenção. Tá. Né? Digamos, é a mesma lógica para a saúde geral. Então, para que a gente evite adoecer, é uma rotina mais saudável. Quando a gente fala em saúde mental, e aí especificamente para tempos de pandemia, a gente reclama muito de rotina. Né? A rotina é muito chata, mas a rotina é algo que nos defende, que nos protege, que nos dá um certo conforto, que nos traz uma previsibilidade, que nos permite organização mental, um conforto emocional. Então, mesmo que a gente esteja fazendo um home office, mesmo que a gente esteja em casa, é importante que a gente tenha um horário de levantar, que a gente tenha o horário de tomar café, de almoço, de sono. Isso está protegendo a nossa saúde mental. Isso de as notícias, procurar uma fonte confiável, evitar o excesso, né? Que tem gente que fica realmente obcecado em absorver notícias, né? E sem fazer o senso crítico, né? Assim, então, por exemplo, a gente deve buscar fontes confiáveis de instituições sólidas, né? Ou instituições de saúde mesmo, porque evita pessoas aleatórias, que você não tenha um histórico, porque pode a notícia está apenas tendo o propósito de causar agitação, né? De ser um plantando meme. mesmo ali a discórdia, alguém está querendo aparecer, querendo realmente causar uma destruição na cabeça das pessoas. Exatamente. Né? E usar redes sociais, a gente fala do viés negativo, mas do viés positivo, já que a gente está mais restrito de se abraçar, de se encontrar, usar as redes sociais para isso, para manter um bom contato social e assim tomar aquele cuidado, porque a gente vê, chegou um ponto que a pandemia virou um concurso de produtividade, né? Isso. Quem é mais produtivo em casa, quem faz mais coisas diferentes. E aí, cuidado, assim, é claro que a pessoa está postando o que ela faz de positivo, mas você não vai conseguir produzir mais. O normal não é que você faça mais coisas, né? Se você nunca fez atividade física, não é agora que você vai virar um atleta. Mas vai ali no seu limite e tenta fazer algo que você se identifique, que você gosta. Que vai Tudo fazer isso um bem vai proteger também, né? a sua saúde Vai mental. fazer um bem. E se já tem uma questão de saúde mental, não deixe de ir, de procurar, de fazer o acompanhamento, para que isso não se agrave. Porque se já tem um problema, no momento de estresse, a tendência é isso aflorar, né? Então, é um momento mais importante. A gente vê, às vezes, as pessoas com medo. Por causa da pandemia, eu não vou consultar. E aí descontinua o remédio. E aí é o momento que pode chegar naquele ponto de descompensar, a ponto, inclusive, de ter que procurar o SAMU. Bom demais. Informações importantíssimas. Agradeço você por elas aqui no Balanço Geral. O telefone para que as pessoas possam fazer o contato é só o 192 ou existe um outro telefone para esse tipo de atendimento? Se tiver, você pode passar ou é o 192 mesmo? É o 192 pra mesmo. Todos os atendimentos. Os atendimentos que o 192 faz são aqueles casos pacientes muito agitados, né? Aqueles que têm risco, atendimentos contra a vontade. Em geral, a gente conta muito com o apoio da Polícia Militar, né? E a gente vai orientando naquela hora. Aí pode ligar que lá a gente faz ou as orientações ou os atendimentos. É isso aí. Ellen Matos, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral Montes Claros.